aqui a minha colinha, está aqui. Vou apresentar a Dandara. Dandara, primeiramente, muitíssimo obrigada por você aceitar participar do workshop e contribuir, né, com as suas experiências científicas, pessoais também, se você as tiver, para o nosso workshop, que é aberto a todos, né? Então, é um ótimo evento assim, para a gente valorizar os profissionais que a gente conhece e contribuir, né, de uma forma para todas as mulheres nesse setor. Então, Dandara é graduada em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente cursa mestrado na Rural, com o tema Arquitetura de Faces Vulcânicas no Campo de Badejo, Bacia de Campos. Ingressou na Petrobras em 2012, onde está, desde então, como geóloga de reservatórios na Bacia de Campos. Dandara, é com você, fica à vontade. Uma outra coisa, quem quiser fazer perguntas ao final da palestra, vocês podem abrir a câmera, se apresentar e fazer a pergunta, tá bem? É isso. Obrigada, tá, pelo convite, né, primeiramente. É muito boa estar participando de uma iniciativa diferente dessa, né, de a gente estar vendo coisas novas, né, principalmente voltadas para as mulheres, né, nas geociências. Então, aqui um objetivo é mostrar um pouco, né, tentar mostrar o que eu vivi, né, de trabalho aí na Bacia de Campos, mas aqui vai ser uma visão muito geral, né, como já é a proposta. Então, é claro que a história de Bacia de Campos é enorme, tem muita coisa, né, e a vivência que eu tive, enfim, a parte, né, da grande história, espero estar contribuindo aí com vocês, tá? Então, a gente vai falar do pré-sal de Campos, né, numa abordagem, assim, bem geral, tentando passar por alguns pontos principais. Então, vamos lá. Então, deixa eu colocar lá o pointer aqui para ajudar, pointeiro. Então, eu começo aqui, né, falando de uma forma um pouco mais geral, né, buscando mostrar para vocês o nosso cenário, né, de produção de petróleo, né, aqui em 2020. Então, a gente tem Brasil aí com um nome colocado hoje, correspondendo a 3% da produção mundial de petróleo. E se a gente for pensar de onde que vem esses 3%, né, qual seriam, de onde viria, a maior parte desses 3% aí, pelo esse gráfico aí de setembro desse mês mesmo, de 2021, mês passado, a gente tem 72% vindo aí da Bacia de Campos, né, de Santos, e em Campos a gente tem aí 24% da produção total aí de petróleo no Brasil, né? Então a gente tem uma fatia muito grande desse 3% entre essas duas bacias. Então, mas antes da gente entrar, né, e falar de cada uma dessas bacias, de cada um desses campos especificamente, né, já que a gente está falando da Bacia de Campos, vamos pensar aí quais são esses principais reservatórios, né, dar uma visão rápida e geral aqui do que são os reservatórios e as geradoras, né. Então, a gente sempre separa aqui, né, de certa forma, né, já entrou no popular, a gente separar pré e pós-sal. Então, o pré-sal é exatamente essa linha aqui que a gente está vendo agora, são todos os reservatórios, né, os reservatórios pré-sal são abaixo dessa linha, que seria exatamente essas camadas de sal, que estão aqui em cor mais rosada, e os reservatórios pós-sal são todos esses reservatórios acima, né, da sequência de sal, né, dessa camada de sal. Então, vamos ver um pouquinho de quais são eles aqui pelas cartas estratigráficas, né, lembrar e conhecer. As geradoras aí dos folheiros lacustos da formação da tafona, né, então esses são os principais geradores. Existem outros, mas esse é o principal. A gente tem os primeiros reservatórios aí do pré-sal, né, são os basaltos da formação Cabiúnas, são reservatório. Nós temos as coquinas da formação Coqueiros, logo acima, né, e os carbonatos microbiais da formação Macabu, né. E quando a gente passa para a seção pós-sal, a gente tem os greenstones oncolíticos da formação Quissamã,
temos os arenitos turbidíticos da formação Carapebus, que se estendem aí desde o Albiano até o Mioceno, são uma série de corpos, de canais, de lobos, né, de diversas geometrias, mas que configuram diversos tipos de reservatórios, mas todos arenitos, né, turbidíticos. E aí, antes da gente pensar, né, a princípio, né, a gente tem uma série de reservatórios, mas essas descobertas, elas começaram em algum momento, né, nem todos os reservatórios, né, em cada uma das camadas, em cada uma das sequências, das formações, foram descobertos ao mesmo tempo, né? Então, houve uma evolução no conhecimento e nas descobertas, né? Então, aqui é uma imagem para vocês verem exatamente quais são os principais tipos de reservatório, em que sequência, né, eles estão, né? A gente vê que essas sequências aqui em uma cor mais avermelhada, né, mais para avermelhado, eles tendem a ser os turbiditos, né? Então, ganha aqui na Bacia de Campos a grande quantidade de reservatórios em turbiditos. E logo abaixo aqui tem esses mais pro tom de azul, né? São os carbonatos, né? Então, a gente tem turbiditos e carbonatos como reservatório na Bacia de Campos, como a gente falou anteriormente. Mas essa história, né? Esse gráfico aqui mostra muito bem, né? O início aqui da descoberta, né, o início, né, da Petrobras, da fundação da Petrobras, em 53, e a curva, né, de produção acumulada, né, essa curva aqui mais ao fundo, do petróleo, né, do hidrocarboneto. Então, começando aqui, né, com as primeiras descobertas, e quando a gente olha especificamente para a Bacia de Campos, com a primeira descoberta aqui, né, de garupa, em 74, foram em grãos oncolíticos, está aqui, né, mais ou menos aonde que ele é. A gente vê que houve um aumento, né, do crescimento, né, da produção, né, nesse campo, né. Em sequência aqui em Chova, né, a gente vê que começa a descolar, né, a quantidade, né, de petróleo, de fato, relevante, né, em porcentagem produzidas no Brasil, tende a aumentar a partir daqui, né, em Chova são os arenitos turbidíticos da formação Carapebus, do Eoceno, né, então ele está por aqui. E a partir daí tiveram outras descobertas, como Albacora, Marlim, que progressivamente foram se tornando o principal reservatório, as principais zonas, o principal os campos produtores de petróleo no Brasil, né? Destacando aí Roncador, que são os arenitos turbidíticos, Carapebus, numa região de águas mais profundas, né? Diferente aqui de águas mais rasas. E aí, continuando, né? Jubarte, né? Em 2008, é um carbonato microbial, agora a gente já está falando de pré-sal, aqui mais no norte da bacia, e a gente vê esse progressivo aumento até chegar exatamente próximo desse primeiro óleo de Jubarte, em 2009, quando a gente vê que essa curva tende a descer exatamente pela entrada, não que a produção tenha diminuído, mas a relevância diminuiu, né, com a entrada em produção de diversos campos aí, da Bacia de Santos, do pré-sal, né? Então, o que a gente percebe aqui, né, com o tempo, né, que a Bacia de Campos, ela de fato, em grande parte do tempo e ainda hoje, é muito relevante para a produção, para o volume de petróleo, né, que é produzido no Brasil. E a gente vê com o tempo um avanço progressivo para águas profundas, né, saindo de Chova, Garopa, indo para Roncador, e também para reservatórios de pré-sal, como é o caso de Jubarte. Né? E para fazer isso tudo foi necessário, né, novas tecnologias, né? Então, os primeiros campos, como em Chova, Garopa, que eles foram em Chova, né, e Marlim, eles foram campos descobertos em sísmica 2D, né, que é uma sísmica muito diferente que a gente vai ver atualmente, né, e vai ver nos outros slides.
e para ver evoluções como também a própria petrofísica, né, o ganho, né, de qualidade sísmica mesmo, né, quantos metros você consegue ver as feições, isso tudo foi necessário, né, testes de formação, então isso tudo foi, a Bacia de Campos foi uma grande escola, e esses dados, né, ajudaram muito, né, para continuar, né, os estudos em águas profundas, aí, quando a gente pensa em Santos. Então, voltando aqui para o nosso cenário atual, né, então o que a gente tem hoje, né, os campos com maiores produções, daqui são 2 gráficos, da maior produção de hidrocarbonetos, e também aqui os campos marítimos com maiores médias históricas. Se a gente pegar os maiores 10, né, produtores de agora, desse ano ainda, né, a gente vê que Roncador, Jubarte, Marlim Sul, Tartaruga Verde, Marlim Leste, são todos campos que, apesar das menores volumes, né, estão ainda entre os 10 maiores aqui produtores, né. E quando a gente pensa em campos com as maiores médias, né, a gente vê que entre os 10 ainda estão Marlim, ainda está Roncador, Jubarte, Marlim Sul, Albacora, Barracuda, Marlim Leste, todos esses campos são, né, da bacia de Campos, né, então a gente vê que as médias históricas ainda permanecem com esses campos mais pretéritos, iniciais, aí, que tendem a ser os primeiros a serem desenvolvidos na bacia. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente para a gente entender, né, porque cada um dos campos tem uma visão geral, né, de cada uma dessas reservatórios, em cada um nos campos que hoje ainda produzem, são expressivos. Então, aqui vamos falar um pouco de Roncador e dos turbiditos em geral, né, os turbiditos tendem a ter permeabilidades muito boas, são arenitos, maciços, médios. Nesse caso aqui de Roncador, né, nesse dado sísmico, a gente vê, né, bem claramente esses refletores aqui, mas bem delimitando bem o topo, né, desses turbiditos. Internamente, ele é subdividido por diversos folhelhos maciços, né, que são exatamente não permeáveis, né, então são zonas de produção, né, diferentes. E são 5 zonas, acaba sendo 5 zonas nesse reservatório do Maastrichtiano. E pelo dado sísmico aqui, especificamente, a gente não consegue delimitar internamente, né? Mas, né, quando a gente vai para os dados da petrofísica, a gente começa a ver que existem esses folhelhos, né, separando as grandes zonas, né, as principais zonas. Outro dado importante que a gente vê, né, de forma geral, as características, né, de Roncador, a gente vê esses 2 grandes blocos aqui, principais, esse daqui é o Poço Descobridor, e os volumes de óleo são muito altos, então é necessário mais de um módulo de produção, no caso, né, tem mais de uma plataforma aqui produzindo nessa região, e a gente vê diversas falhas, né, e essas falhas, né, elas estão aí relacionadas às movimentações do sal, então o sal aqui, ele acaba influenciando também algumas vezes, muitas vezes, a deposição, né, e a forma desses reservatórios, né. Na sequência de Roncador, né, vamos falar agora o outro tipo de reservatório, né, que é aqui no caso Tartaruga Verde. A gente vê que ele aparece como uma das maiores produções, mas não necessariamente tem as maiores médias históricas, né. Vamos ver aí com o tempo. E vamos lá, são os grainstones oncolíticos, né, do Quissamã. Então, a gente vê que a gente está em um outro contexto, a gente está em um contexto aí bem próximo, aqui é o topo do sal, né, esse daqui é o topo do reservatório, e a gente vê diversos tipos muito segmentado, né, no caso, todas essas partes aqui, né, que a gente vê em azul, esse daqui é o contato, né, óleo água, mas a gente vê que é diferente, né, de como é depositado, né, as areias turbidíticas, né, nesse caso, a gente tem diversas jangadas, né, são diversos tipos de reservatórios bem alongados, seguindo, às vezes, uma direção preferencial, podem ser mais
segmentados ou mais contínuos, dependendo da atuação da tectônica também salífera, né? Então, aqui a gente vê como eles são mais fragmentados, aqui vão formando reservatórios separados, né? Exatamente por causa do contato, mas tem uma segmentação maior, né? E são moldados pelo esse sal, né? Logo abaixo. E, no caso aqui, a gente tem também reservatórios com porosidades, né, altas, né, tendem a ser altas, e agora falando um pouco de Jubarte, né, então Jubarte também está entre os 10 maiores produtores, as 10 maiores médias históricas, e é o quarto lugar aqui em relação à produção, né, quando a gente vê a produção do pré-sal como um todo, né, ele tem 4% da produção total aí do pré-sal. Então, aí, só mostrando um geral mesmo, a gente tem diferente, né, uma continuidade muito maior na sequência pré-sal, né, dos carbonatos microbiais de formação com Macabu, uma quantidade muito maior. Quando a gente vê aqui a base do sal, né, a gente vê reservatórios muito mais lateralmente mais contínuos, segmentados por essas falhas do rift, né, menos um pouco quando a gente pensa aqui na fase SAG, né, menos segmentado, que é uma fase de mais quiescência tectônica, e a gente vê uma série de feições estromatolíticas, aqui no caso, a gente vê no topo aqui alguns siltstones microbiais, manomitos, mas uma sequência de rochas, né, microbiais com porosidade de internimento, bem clássicas do que a gente conhece aí também de santos, como correlato. E a exploração, né, enfim, os estudos eles seguem, né, continuam seguindo para regiões de águas ultraprofundas e também para o pré-sal, né, não para, né, a gente não parou ainda com a exploração na bacia de Campos, né. Então, novos campos têm sido desenvolvidos, esse é o caso aqui do campo mais extremo, né, de Pão de Açúcar, como está aqui a imagem, que aqui em verdinho são todos os campos do pré-sal, de campos já em desenvolvimento, né, que a gente estava falando anteriormente, e esse daqui, esse quadradinho, mostra que ele está em direções mais distais, né, do que os outros, águas mais profundas. Então, são uma série de blocos rotacionados, falhas lístricas, né, em um contexto mais de crosta estendida, e a gente vê uma grande quantidade de carbonatos, uma grande intensidade de silicificação, que é um perfil de silicificação, mostrando como é mais intensa a silicificação nesse campo, né? E aí, aqui um exemplo, para a gente ver como é que é. Tá? A intensidade da silicificação. Então, é isso, pessoal, um geral do que a gente tem hoje, né, e a relevância dessa bacia ainda, né, para os dias atuais, tá? Obrigada. Muito bem, Nandara. Obrigada pela sua apresentação. Manuela, acho que pode tirar a sua. Olá, boa tarde. Podemos trocar isso. Pode projetar a sua, Manuela. Vamos deixar as perguntas só para o final, né? Melhor. Isso. Já tá. Beleza. Manuela Caldas é graduada em Geologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, possui mestrado em Sistemas Petrolíferos pela COP, UFRJ, e inicia sua experiência como operadora de LWD na Halliburton em 2005 e como concursada da ANP 2005-2006 na Superintendência de Definição de Blocos e em julho de 2006 ingressa na Petrobras atuando como geóloga de exploração da Bacia de Santos. Certo, Manuela? Beleza? Consigo aí falar. Vocês estão me escutando?
Não, então eu vou falar um pouco do pré-sal da Bacia de Santos, eu vou passar a fazer um breve histórico de como começou, né, tudo isso. Então, aqui é um sumário do que vai ser a apresentação. Vou fazer uma introdução e vou falar dos principais marcos da história do pré-sal de Santos, as primeiras locações e umas observações finais. Então, aqui a gente tem a localização da Bacia de Santos. A Bacia de Santos é uma das maiores da margem continental brasileira. E até a descoberta do pré-sal, ela não tinha tido nenhuma descoberta, quer dizer, não tinha tido nada tão significativo, tinha tido mexilhão e tudo, mas não tinha nada, não tinha tantas descobertas, digamos, como a Bacia de Campos. Aqui a gente tem o litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo, e aqui a gente tem, em amarelo, a gente tem os blocos operados os campos operados pela Petrobras, no caso aqui, esses aqui que eu estou apontando são os do pré-sal, né? Passar para o próximo. Então, aqui eu vou falar um pouco da carta estratigráfica do sistema petrolífero do pré-sal. Por isso eu puxei aqui um zoom, que aqui é nessa parte aqui de baixo, né? Então, aqui a gente tem o selo, que é a formação Ariri, que é a sequência evaporítica, né? Ela está pequenininha, porque apesar da sequência evaporítica ser espessa, ela foi depositada num tempo curto. Os reservatórios é a formação Barra Velha, que são os microbiais, e as coquinas da formação Itapema, que está aqui. A rocha geradora são os folheiros e mudstones da formação Pissarras. E esse que é o sistema petrolífero que funciona, que tem funcionado aqui para o pré-sal da Bacia de Santos. Agora eu já vou passar para os principais marcos da história do pré-sal. Essa história ela começou lá no início, quando começou a ter concessão na bacia, né? Tanto que vocês podem ver aqui, foi nos rounds 2, né? Começa com a rodada 1, e esses blocos foram adquiridos na rodada 2 e 3 do regime de concessão. O BMS 8, 10, 9 e 11 foram adquiridos na rodada 2. Todos esses blocos aqui são operados pela Petrobras. E o 21 e 24 foram adquiridos na rodada 3. Todos em parceria com outras operadoras, com outras empresas, mas eles todos operados pela Petrobras, né? Aí aqui, assim que a gente adquiriu esses blocos da rodada 2, que são o 8, 9, 10 e 11, eu vou voltar que aqui está melhor. Assim que a gente adquiriu esses blocos BMS 8, 9, 10 e 11, foi encomendado o maior 3D no mundo na época, que é o 3D do cluster. Só que até adquirir o 3D e processar, a gente tinha que fazer um mapeamento com dado 2D, né? Então, aqui tem um zoom no bloco BMS 11 e mostrando as linhas 2D e mostrando o tipo de leads, que é o que a gente mapeava como reservatório para achar o pré-sal, para achar o petróleo, que a gente tinha na época. E a maioria dos leads que a gente tinha nos blocos como um todo, aqui é só um exemplo do BMS 11, eram no pós-sal. Aqui nesses refletores com amplitude baixa aqui, e nesses bright spots, que a gente chama, que eram chamados de enigmático, era a sequência sísmica enigmática, que alguns na Petrobras consideravam que eram os turbiditos, que eles eram procurados porque eles fizeram muito sucesso na Bacia de Campos, né? Então, quando uma coisa faz sucesso em algum lugar, a gente procura em outro lugar, né? Para ver se vai fazer sucesso também.
Então, a gente considerava que esses bright spots aqui eram turbiditos, assim como na bacia de Campos, e que estariam cheios de óleo também na bacia de Santos. Só que tinha uma vertente dentro da Petrobras que já considerava que isso aqui fosse sal estratificado. Então, como tinha essa dúvida, ele era considerado um refletor sísmico enigmático. O único refletor, o único lead que não era mapeado nessa sequência enigmática era o lead Tupi. No bloco inteiro, todos eles eram mapeados na sequência enigmática. Em 2002, 2003, foi furado no bloco vizinho o RJS 598D, que tinha como objetivo os turbiditos do pós-sal, mas que, como embaixo ele tinha o refletor enigmático, ele foi aprofundado para investigar a natureza desse refletor. E quando foi furado, descobriu-se que o refletor enigmático nada mais era do que sal estratificado. Aí eu tirei um trecho do livro do Pinheiro Machado, de 2018. Eu tenho, todas as referências estão no final da apresentação. E nessa época ainda não estava lá na gerência, que ele fala assim, que a descoberta da natureza do enigmático foi um divisor de águas. O fato de termos perdido o objetivo principal de todos esses blocos aqui não nos esmoreceu, porque com a maior espessura de sal presente, automaticamente passamos a focar nas rochas abaixo dele. E eliminamos um problema, a passagem do petróleo para a seção pós-sal, substituindo por uma grande solução, porque a grande espessura de sal poderia aprisionar muito petróleo abaixo. O novo desafio agora seria encontrar reservatórios possantes abaixo dele. Esse aprofundamento no bloco vizinho do fluorita, do RJS 598D, foi também estratégico, porque em 2003 a gente teria que devolver, por um compromisso com a ANP, 50% dos blocos que foram adquiridos no round 2 e round 3. E como a gente já tinha visto que o enigmático era sal estratificado, a gente devolveu a parte... A gente devolveu pensando nos leads pré-sal e não nos leads pós-sal. Então, essa perfuração, esse aprofundamento no fluorita, ele foi estratégico também em 2002. Aqui é só uma seção geológica mostrando que vai desde a parte mais proximal até a parte mais distal, mostrando que o avanço da tecnologia, que nos permitiu ir mais para as águas ultraprofundas, que antes os leads procurados na Bacia de Santos eram nessa parte mais proximal, onde tinha janelas de sal, onde tinham os turbiditos, e aí agora indo para as águas mais profundas, com 2.000 metros de lâmina d'água, a gente pegou essa parte com essas espessas camadas de sal, com os altos do embasamento aqui. Então, a gente passou a procurar os objetivos nos altos estruturais sobrepostos por espessas camadas de evaporitos, com 2.000 metros de espessura. Agora, eu vou falar das primeiras locações no pré-sal. A primeira locação foi o Paraty. O Paraty ele ainda foi furado numa janela de sal, porque furar 2.000 metros de sal na época ainda era um desafio para o pessoal da perfuração. Então, os principais objetivos do Paraty, que foi furado no bloco BMS-10, eram os turbiditos do pós-sal, que era o principal objetivo, e como objetivo secundário foi o pré-sal, que a gente não sabia ainda na época se seria siliciclástico, se seria siliciclástico ou carbonático. Todos os turbiditos saíram com água, reservatórios com água, e o objetivo secundário foi carbonático, fechado, mas com indícios de óleo. Então, essa locação ela foi super importante, porque ela comprovou a existência de um sistema petrolífero ativo na seção pré-sal.
Aí agora a gente vai para Tupi, que foi a segunda locação no pré-sal. Tupi foi furado em setembro de 2005, no bloco BNS11. Então, o Tupi tinha diversos desafios, porque Tupi ele tinha espessos evaporitos, né, 2.000 metros. Tinha um reservatório que a gente não sabia a característica dele, né, se seriam siliciclásticos, como nas áreas proximais, se seriam carbonatos compactados, dolomitizados, como os perfurados na Bacia de Campos, do SEG, né? Do SEG da Bacia de Campos, ou se seriam os rifts, como os da Coquinas da Bacia de Campos, como o Pampo e Enxova. O gerador era o que a gente tinha mais confiança, que poderia ser o sistema petrolífero prolífico que tem lá em Campos, que é o gerador de Quiá. E para perfuração também era um desafio, que seria perfurar 2.000 metros de batimetria, com 2.000 metros de sal heterogêneo, com uma profundidade final de 6.000 metros e ainda com risco de alta pressão no reservatório, né? Mas, aqui é só para ilustrar que os próximos de correlação mais próximos estavam 250 quilômetros, o SPS 23 e o SPS 3, os que tinham chegado na seção pré-sal, né? E o SPS 3, 180 quilômetros, e tinham pegado conglomerados, coquinas e folheiros. Então, eram diferentes do que a gente veio a achar, né? O Tupi, como eu mostrei antes, era um dos poucos leads que já tinham sido que já focavam na seção pré-sal, mesmo com a suspeita de ser refletor enigmático ou não, mesmo com aquela... Ele já existia, esse lead já existia desde 1997. Aqui está o mapinha desse lead em 97. E aqui está o mapinha do lead em 2006. A distância de um para o outro é apenas de 2,5 km. Com a perfuração do Tupi, com o dado 3D e com processamentos feitos em casa pela nossa maravilhosa equipe de geofísicos de processamento, a gente desenvolveu o dado de pseudoimpedância e a gente pôde prever, também com perfuração dos poços e tudo, uma melhor previsão, a gente pode ter uma melhor previsão de faces. Aqui a gente consegue ver que as amplitudes baixas em altos estruturais representam bons reservatórios, como é esse caso aqui, como é o caso desse mapa aqui. Só que indo em direção ao baixo, aqui não chega a pegar as amplitudes mais baixas, mas é o caso aqui do mapa. Só que amplitudes muito baixas em baixos também são faces não reservatório. Então, o Tupi virou campo de Lula, e agora parece que virou campo de Tupi de novo, por questões que eu não vou entrar aqui, né, no mérito. Então, aqui é uma seçãozinha passando pelo Pioneiro e o Primeira Extensão, mostrando o reservatório da BVE 100, o não reservatório da BVE 200 aqui nesse caso, e o outro reservatório da BVE 300, com os exemplos dos reservatórios. Aqui ainda tem uma coquina, né, e os reservatórios microbiais. O campo de Lapa foi o segundo campo descoberto na área do cluster. Originalmente era o Carioca. Ele também achou óleo até o espio da estrutura. Aqui é o campo de Sapinhoá, que é vizinho ao campo de Tupi, mas está no BMS 9. Também tem óleo até o espio. Aí aqui é o campo de Berbigão e Sururu. O Atapu ele já pega a seção anerosa, que eu vou falar mais para frente.
O campo de berbigão e sururu também vai até o espio da estrutura, ele tem grandes volumes de óleo, só que ele tem problemas de produtividade. Aqui o campo de bacalhau, eu só posso falar com dados públicos, né? Mas o campo de bacalhau, ele originalmente era o lead Carcará. Ele teve grande importância porque ele foi furado numa área que a gente vinha tendo insucessos, está escrito no livro do Pinheiro Machado, e aí a gente achou, e aí perfurou essa área que teve sucesso, inclusive a Shell, que estava com a gente, parceira nessa área, quando a gente teve o primeiro insucesso, a Shell saiu da área, e quando a gente furou o Carcará, ela já não era mais nossa parceira. Só que aí, por questões financeiras, a Petrobras acabou se desfazendo do Carcará quando ainda era plano de avaliação, e aí essas companhias, Galp, Equinor e Exxon compraram o Carcará, que declarou comercialidade e virou o campo de bacalhau. Aí, em 2010, foi criada a seção onerosa, foi perfurado o poço estratigráfico de Franco, e aí um dos campos originados a partir da seção onerosa foi o campo de Búzios, que é o campo gigante de Búzios, o maior campo do Brasil. O campo de Itapu também é campo da seção onerosa. O campo de Sépia também é campo da seção onerosa. E o campo de Mero, que também foi originalmente, também era um poço estratigráfico da ANP, só que ele é campo de partilha. Então, eu gostaria de fazer umas observações aqui finais. Então, a gente teve, a princípio, os leads eram todos em cima de um refletor enigmático, e aí, com a descoberta do enigmático, a gente ainda assim não desanimou, a gente foi para o pré-sal, descobrimos um novo play, e aí a gente descobriu, a gente teve as primeiras descobertas, Tupi, Carioca e Guará. Depois a gente, correndo atrás desse novo play, a gente enfrentou outros desafios, que foi o berbigão, sururu, com grandes volumes, só que com problemas de produtividade. Aí a gente encontrou um outro gigante, o Júpiter, que é esse daqui, que eu acabei não falando, que tem grandes volumes, só que com alto teor de CO2. Teve a descoberta de bacalhau numa área que a gente tinha tido insucessos comerciais. E, graças a tudo isso, a gente ainda teve a criação da seção onerosa com descoberta de vários outros campos, assim como o gigante de Búzios. Então, assim, é só para falar que a gente teve muito sucesso, sim, no pré-sal, mas nem sempre foram todos flores. A gente teve uns insucessos, mas mesmo assim a gente persistiu, e graças a isso a gente tem o pré-sal de Santos, que hoje, por exemplo, isso aqui é a produção por campo do Brasil, e Tupi e Búzios, eles contribuem com quase toda a produção nacional. Aqui é o potencial de produção equivalente do pré-sal, aí já dá para ver, aí não está separado por bacia, então o pré-sal contribui com 74%, não dá para discriminar o que é Campos e Santos. E aqui eu botei todas as bacias, e aqui eu botei só a bacia de Santos e fiz um percentual, e aí mostrando que a bacia de Santos contribui com 71% de toda a produção nacional, e esse 71%, grande parte do pré-sal. Então, era isso que eu queria dizer. Aqui estão as referências. Gostaria de agradecer o convite e agradecer ao meu chefe, que autorizou a participação, e toda a equipe da Petrobras que trabalha comigo. Muito obrigada. Certo, muito bem, muito bem. Vamos abrir, então, para perguntas, se alguém tem.
Por favor, abre a sua câmera. Olá, pessoal. Identifique e faça a pergunta, ou para a Dandara ou para a Manuela. Ok. Bom, boa tarde novamente a todas. Pessoal, parabéns a Manuela e a Dandara pelas apresentações, muito elucidativas, muito didáticas. Parabéns. Eu sou Anderson Marasquim, do Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais, aqui da PUC do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre. E eu tenho duas perguntas para ti, Dandara. Primeiro, assim, em termos de qualidade de reservatório e de produção, qual seria melhor? As coquinas, os grainstones da formação coqueiros, ou os carbonatos da formação Macabu? E a segunda pergunta é essa intensa silicificação da área do Pão de Açúcar. Tu teria algum modelo, alguma hipótese porque é uma silicificação muito intensa, né? A gente vê assim várias formas de quartzo, calcedônia, obliterando totalmente os poros, né? E contribuindo para a não produção dessa área. Tu teria alguma ideia de origem dessa silicificação? Obrigada pelas perguntas. Vamos começando pela primeira, né, em relação aos greenstones ompolíticos e, no caso, as formações Macabu, né, a gente, assim, de certa forma, as porosidades dos greenstones ompolíticos, até pela própria característica deles, né, eles têm porosidades, tendem a ter porosidades em médias maiores, em média, né, do que quando a gente vê os carbonatos microbiais, até pelo tipo de porosidade, interelemento, ou tem interpartícula, enfim, são diferentes, então já dão porosidades diferentes. Com relação a permeabilidades, né, quando a gente pensa em campos, é um pouco mais difícil da gente comparar, porque as permeabilidades, elas acabam dependendo de fatores muito locais, e como são carbonatos de feições diagenéticas, né, que estão presentes tanto na seção carbonática oncolíticas, né, os grainstones oncolíticos, quanto nos carbonatos microbiais, né. Então, a diagênese, ela deixa a previsibilidade de permeabilidade muito difícil, né, mas se a gente pensar em permeabilidades totais, máximas, né, até para produção, quando a gente pensa em produção nos carbonatos microbiais, isso tende a ser, em média, né, um pouquinho maior, né, você tem umas máximas maiores, né, se a gente juntar em Santos e Campos, né, como a gente conhece. Mas a diagênese, ela atrapalha muito, né, e respondendo a segunda pergunta, com relação à área de Pão de Açúcar, né, é uma diagênese multifásica que realmente é difícil de se dizer a origem, né, é uma coisa que os papers atuais não tem muito essa resposta. Eu acho que é algo muito novo também, então acho que com o tempo a gente vai começar, como foi também nos carbonatos microbiais, a gente não entendia se era microbial até hoje, né, tem discussões se é microbial, se é abiótico ou não, enfim. Eu acho que é a mesma coisa, a gente sabe que é uma silicificação muito intensa, pervasiva por todo intervalo, né, não é uma coisa local, mas eu acho que a gente precisa de mais tempo aí para entender, né? Exato, né? Concordo, acho que o pré-sal tem muito a nos ensinar também, né, porque ele foge assim, totalmente à regra do que é um lago carbonático convencional. Então, ele vem como uma lição para a gente, né? Uma lição de humildade, assim, de achar que a gente sabe tudo de carbonática e siliciclática, né? Aí, do nada, aparece um lago maluco desses, no tempo geológico, e nos dá um tapa na cara, né? Então, como tu bem colocaste, a gente tem muitas questões ainda a serem, não digo resolvidas, mas, de repente, tentar aproximar um modelo mais factível possível, né? Ok, muito obrigado, hein? Sucesso no teu trabalho aí. Sucesso para a Manuela também. Um abraço. Obrigada. Obrigada, Anderson.
Só uma dúvida que eu tenho. Manuela, você falou que a espessura do sal ali no Santos chega a 2 quilômetros, é isso? Isso mesmo, Suzy. Chega a 2 quilômetros. Chega a 2 quilômetros. E no Campos também? Na Bacia de Campos? Também tem essa espessura? Em Campos, as espessuras são menores. Entendi. São menores. São menores. Inicialmente, os engenheiros eles tinham medo. Hoje em dia, eles adoram furar sal. Hoje em dia, eles fazem poço direcional só para pegar mais sal. Porque não tinha tecnologia antes também, né? Agora tem. Não tinha tecnologia e era uma coisa nova, né? Eles não tinham furado, não sabia, era uma novidade, não sabia como que ia ser. Agora que eles já aprenderam, e aprenderam, ainda viram que é mais fácil. Agora... a Gigante de Búzios, ela fica em Santos. Quê? O reservatório de Búzios? Búzios fica na Bacia de Santos. Não é daqueles... Búzios fica em Santos. Eu até falei com a Dandara que eu ia comentar aqui no final, mas eu achei que ia ser muito pedante e acabei não falando. Mas os maiores volumes de óleo estão no Rio de Janeiro, apesar de estar na Bacia de Santos, tá? Entendi. É porque a Bacia de Santos pega um pouco do Rio ali, entendi. Então, se pegar e botar aqui nesse mapinha aqui, ó, esse aqui é Búzios, esse aqui é o Sururu, Berbigão e Atapu, e esse aqui é Tupi. Essa aqui é a linha de costa, ó. Então, Tupi e Búzios são os maiores campos do Brasil, que é aquela linhazinha lá do final. Sim. Essa aqui é a produção diária de todos os campos. E aqui, ó, Tupi está bem na frente, mas Búzios é maior, tá? Que Tupi. Tupi está na frente, é que Tupi começou antes, e Búzios está depois. E os outros campos ficam aqui atrás, ó. Entendi. Tem Marlim, que também é um vencedor, né? Que Marlim também já produz há séculos, né? Então não dá para tirar os méritos do Marlim. Quantos anos a gente não foi sustentado por Marlim? Tem Marlim Leste, Marlim Sul, Peregrino, isso tudo aqui é de Campos. Jubarte. Mas aí os outros, mas eles estão aqui embaixo. Ok. Por mim, estou satisfeita. Tem alguém mais? As meninas não abrem também. O Rio de Janeiro foi abençoado pela natureza. Alguém mais, pessoal? Aproveitem. Que mulheres incríveis. Parabéns pelas apresentações. Eu estou aqui em casa, estou no home office também, né? Então, tem um bebezinho. Eu estava me dividindo entre assistir as apresentações e ficar com ele. Aí eu peço desculpas por não ter vindo apresentar a Manuela, mas eu vi parcialmente a sua apresentação, incrível. Eu não sou da área do petróleo, mas eu acho muito interessante saber esse panorama, esses panoramas das bacias, acho incrível. E agradeço em nome da BMGEL pela participação de vocês. Muito obrigada. Espero que todas tenham aprendido bastante. E se não tiver mais perguntas, a gente termina por aqui. Sim. Obrigada. O link está aí. Marcela, o link está aí da presença. Eu acredito que ela pediu. Está Ok. Eu agradeço também vocês, meninas. Muito obrigada. Foi muito bom, muito, muito enriquecedor. E nós temos esse material, né? Aí, quem precisar, a gente pode liberar, né? Vocês que fecharam com a gente. Então tá. Obrigadão e até a próxima. Obrigada, meninas. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.